Agora a gente pode começar a fazer essa parte do aro, a parte vermelhinha. Se ela fosse só simples, sem ter esse detalhe, essas engrenagens aqui assim, né? A gente poderia fazer só duplicando essa peça aqui, né? Ctrl D, dupliquei, né? Só isolar ela que ela fica na mesma posição. A gente seleciona aqui e deleta, no caso. Com pronto. Era só modificar a cor e ajustar. Mas o problema são essas engrenagens, né? Porque talvez essa divisão que a gente fez aqui de as 8 divisões, a gente não vai conseguir fazer as engrenagens certinho, né? Então a gente precisa de uma, duas, três. Então, deixa eu ver quantos tem aqui. Vou ver uma imagem melhor. Opa. Uma, duas, três, quatro, cinco. É, cinco. Então a gente cria outro cilindro. E vamos fazer em relação a essas 5 divisões. Então o que a gente precisa fazer? Vamos primeiro posicionar. A gente pode fazer do mesmo modo que a gente fez aqui. Essa peça. Então, e separando. Como ela é circular, a gente, em vez de duplicar essa aqui, que já tem as simetrias já, a gente pode fazer também com essa a roda aqui, né, que já tem tudo separadinho. Mas vou ensinar fazendo como fosse uma geometria nova, né? Então a gente faz as divisões aqui. Vamos colocar 5, vamos colocar 10 aqui para ver, né? Aumentar a escala. Então aqui, ó, já está comportando bem. Então, ó, é o mesmo exemplo que a gente fez com os braços da roda, né? A gente pode fazer aqui. Então a gente teria um eixo aqui e mais outro aqui. Então a gente pode fazer isso já. Vamos tentar só simplesmente rotacionar aqui. Acho que assim não ficou tão exato. Bom, você pode simplesmente ligar. Esse ponto com esse. E esse com esse. E depois esses pontinhos aqui. Pronto, agora a gente tem a simetria exata. Que seria essa resultante aqui. Eu construí todo aquele objeto para ter a divisão, mais ou menos como que seria depois que a gente duplicasse, né? Então essa é a fatia exata. A gente pode jogar isso aqui para trás, que ele vai atrapalhar um pouco de referência. Ou, voltando aqui, você pode apertar Ctrl H, que ele dá um hide. Aí para voltar ele, é o Shift H. O Ctrl Shift H no caso, né? Para voltar todos. Aí, só para explicar no Modular Layer aqui, como que ele ficaria. Com H, ele, tá vendo que ele fica um cinzinho mais escuro?
Então você pode vir, você não lembra como que é, qual que você escondeu, você vem aqui e só aperta o Shift H, selecionando esse objeto. Então volta, tira o modo layer aqui. Vamos esconder ele por enquanto. Vamos aplicar o vermelho, um material vermelho aqui só para diferenciar. Aí a gente já tem nossa fatia com o centro dela no lugar exato. E a gente pode construir essa engrenagem. Então a primeira coisa, vamos posicionando os pontos. Acho que seria mais fácil, na verdade, fazer por esse lado, né? Então a gente pode fazer isso. Vamos duplicar ela e fazer esse lado da referência que está mais clara. Então só vem aqui em Duplicate Special, tira essas referências e só coloca -1 aqui, uma cópia só. Pronto. Aí em vez de deletar isso aqui, funcionou. Porque às vezes ele apaga. Se deletar essa, ele vai apagar a outra também. Mas aqui no caso não funcionou. Vamos lá em polígonos, delete histórico. E a gente vai modelar esse lado que está mais fácil de entender. Caso vão precisar de uma ligação aqui. Então, na verdade, existem várias formas de você construir essa peça. A gente poderia construir um outro cilindro aqui, no caso, esse tubo, em vez de ser o cilindro, né? Que não precisaria deletar essa parte que eu deletei agora. Então, na verdade, você pode começar a construir ela a partir dessa peça aqui dos braços. Então, o bom do Maya é isso, que você tem várias formas de fazer. Então, como que a gente faria agora esse volume aqui, né? Então, seria legal a gente colocar uma linha passando aqui, ligando aqui e subindo, né? Para fazer esse volume da frente da peça e o volume de baixo, né? O baixo relevo. Então a gente clica aqui, Enter, e só para ficar sempre 4 lados. Aqui na verdade não tá, mas a gente pode colocar também. Pronto. Agora tá tudo com 4 lados certinho. Aí a gente pode fazer uma extrusão desse volume, dessa face aqui para trás. Vamos lá confirmar. Só para, em vez de clicar a linha aqui, ou você pode deletar e fazer a extrusão dessas edges aqui, ou simplesmente clicar aqui e clicar no ponto lá embaixo. Pronto, a gente precisa descer esse volume aqui. Então a gente vem no modo Extrude e joga um pouquinho para trás. Ele é bem leve, na verdade. Opa. Apertei o barra de espaço sem querer. Então ele vem por aqui mais ou menos, né? Porque a gente não tem referência mais precisa. Só que no caso ele criou um volume aqui que não precisaria. O que a gente faz? A gente pode deletar. Aqui está um pouco confuso, né? Vamos consertar isso. Clicando um Edge Loop aqui. A gente vem no Vertex. Pronto, tá com um merge aqui.
Vamos apagar só essa aqui que depois a gente coloca eles. Aí essa face a gente também não precisa, porque daqui vai vir a simetria dela. Então, parece um pouco confuso, né? Essa peça. Mas aos poucos você vai ajustando. Opa. Aí com a ferramenta Multicut, eu posso adicionar uma linha aqui e outra aqui, só para ser um apoio da simetria. A gente desce esse volume um pouquinho. Aqui, como tem um raio, acho que é bom a gente adicionar uma linha, só para fazer o movimento aqui, o fechamento. Vamos adicionar mais outra aqui, para criar uma tensão. Então, com o modo 3 selecionado, a gente tem um perfil já bem parecido do que seria essa peça. Por que é bom fazer nesse modo de simetria? Porque às vezes você precisa, se você constrói ele e sem ser desse modo, às vezes você vai modificar um pedaço aqui, precisa fazer um ajuste aqui. Aí você vai ter que repetir esse ajuste em todos os outros pedacinhos. Então, é importante você saber identificar onde estão as simetrias das peças para fazer uma modelagem bem mais intuitiva. Agora a gente já pode rotacionar ela. Então, vamos fazer aquele mesmo processo, que seria duplicar, quer dizer, espelhar ela. Aí a gente agrupa e depois rotaciona tudo. Então vamos lá, salvar. Aí vamos lá em Duplicate Special, -1, perfeito. Vai ter um perfil aqui. Seleciono os dois, Ctrl G, ficou tudo verdinho, está agrupado. Editar, Duplicate Special, a gente tira o -1. Importante se lembrar disso, porque a gente não quer mais espelhado, aqui é só rotacionado, só uma cópia rotacionada. 72, e vai partir do mesmo exemplo. Close. Agora é só ajustando os pontinhos para casar com os do lado. Agora, o que vai ditar se a forma não tem esses quebrados é essa linha que a gente adicionou, para como fosse a base, para um apoio para a simetria. Que ela vai fazer o importante é fazer essa base aqui, ligando esse ponto, passando reto aqui, né? Então, se está assim, ó, ele não está indo reto, fluindo com a simetria. Então, provavelmente vai dar aquele quebrado, aquele chanfro, né? Então, visualmente, a gente coloca aqui assim. Depois, quando você finalizar a peça, você pode simplesmente grudar os pontos. Mas é importante fazer assim, porque num processo criativo, você às vezes precisa alterar o tema, faz de conta que é um tema que você criou, de uma roda, algum objeto, alguma peça, e você vai trocar, não tá legal, preciso de uma modificação. Então, dessa forma aqui você consegue ter uma liberdade maior na criação. Agora eu trabalho de ir puxando os pontinhos
até ele ficando arredondado. A gente já pode fazer o volume por dentro aqui. Então a gente seleciona todas essas linhas. E joga um extrude, repete o extrude, só para deixar uma tensão ali maior. No caso, nossa forma, ela é um pouco caída, né? Esse ponto aqui ele está mais para dentro do que esse ponto, então ele vem, leva um pouco, tem uma seção diferente, não é reto que nem está aqui no exemplo, nessa modelagem. Então é só selecionar os pontos. Joga para frente. E talvez aqui você precise também jogar para frente para alinhar em relação a esse aqui. Porque se deixando paralelo essa linha com essa, acho que vai funcionar melhor. Agora a gente pode fazer o mesmo com essa forma de dentro. Seleciona os pontos, as linhas na verdade. Instrumento de extrusão. A gente joga um pouquinho para dentro. Vamos jogar um pouquinho mais. Aí eu vou jogar assim para deixar uma forma mais não tão monótona, que é uma extrusão muito simples. Então a gente pode fazer esse volume aqui. E aí depois adicionar a linha de tensão. Então ele está um pouco quebrado. Então é tudo questão de ajustando. Aqui já está um pouco melhor. Seleciono aqui, alinho. Já ficou melhor aqui. Lembrar do Anti-Aliasing, né? Deixa um pouquinho mais pesado, mas às vezes compensa. E agora o ajuste fino. Aqui a gente invadiu um pouquinho. Opa. Então é só voltar. Aí para alinhar essas edges, deixa bater no ponto. Opa. Fica uma simetria um pouquinho melhor. Aí já está fechando bem.